Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal! Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles, entrando em plenitude. E isso é muito bom, principalmente em tempos de pandemia e pior, Setembro Amarelo. Estamos no Setembro Amarelo, que é o trabalho que nós realizamos, todos nós, mundialmente, em prevenção ao suicídio. Que isso é muito doloroso, muito mesmo, porque a vida não acaba. Se existe vida antes da vida e vida após a vida, o suicídio passa a ser uma dor a mais do que poderíamos ter. Então, hoje estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é a doutora Márcia Coronha. Ela é cientista, PhD em ciências, cuida do corpo, cuida da mente, cuida das emoções e vem aqui bater um papo conosco sobre as dores da alma, as dores do momento. Seja bem-vinda, doutora Márcia, ao nosso programa Plenitude. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar de um tema tão importante, que é a valorização da nossa vida, né? Total. Quando a gente pensa em suicídio, se a gente colocar o outro lado da balança, a valorização da nossa vida. Então, esse tema é mais importante do que nunca, sim, porque as estatísticas têm mostrado que o mundo está aumentando o número de casos de suicídio, mas o Brasil ele tem se destacado. Isso não é bom. Então, como existe... Devia se destacar em outras coisas melhores. Também acho, mas um dos motivos, e acho importantíssimo a gente estar conversando sobre isso aqui, um dos motivos é o preconceito, a falta de informação, a automedicação, muitos casos onde as pessoas não estão suportando as suas dores, se tratar por si próprios, isso não é um bom caminho. Então, principalmente o preconceito e a falta de informação. Então, esse programa é um caminho muito bom para a gente desmistificar e falar assim, de uma forma bem aberta sobre esse tema que é tão importante. Porque não existe uma pessoa suspeita de suicídio, uma pessoa com cara de suicídio. Não. Todos nós, em qualquer momento da nossa vida, a gente pode ter um desafio muito importante. Todos nós estamos expostos a desafios, a conflitos, a surpresas da vida. Exato. Mas quando a gente tem uma base, alegria, amor, ajuda medicamentosa, psicológica, psicoterápica, psiquiátrica e principalmente uma base sólida e consciência, né? Desenvolvendo a consciência, expandindo essa consciência e olhando para si, olhando para suas emoções. Exato. Porque a gente pode começar a olhar para as emoções, percebê-las e dar melhor destino a elas, né? O suicídio, que é algo avassalador no mundo, e o Brasil tem uma classificação lá em cima. É algo doloroso demais. É doloroso para aquele que passa pela situação na tentativa do suicídio, como também para todos aqueles que convivem, para os familiares. É uma dor dilaceradora. Agora, o suicídio ele acontece por motivos materiais, por perdas de alguém que a gente ama, fim de um relacionamento, perdas financeiras, perdas de amigos, enfim, perdas. E a pessoa busca o suicídio como fuga daquela dor, daquela sensação de perda. Ou seja, porque algo causou um vazio muito grande, uma depressão, um buraco no peito. Ninguém procura o suicídio
porque acha que isso é símbolo de coragem, porque quer provar que tinha coragem para cometer. Não. A pessoa que busca o suicídio é para se libertar de uma dor que tem dentro de si, para matar a dor que dói e não para se matar. Nenhuma dor, nenhum motivo de perda, seja ele qual for, a perda do pai, perda da mãe, perda do filho, perda da esposa, perda do marido, familiar, perda de emprego, perda de posição social, perda de todos os bens, perda da minha casa, perda de tudo. Nada tem um valor tão alto que valha a tua vida. A tua vida vale mais que tudo isso junto. E se eu tenho uma dívida muito grande, a minha resposta sempre deverá ser: devo, não nego, pago quando puder, mas jamais com a minha vida. Em cima disso, Márcia, que a gente vê que é algo que as pessoas utilizam para tirar a sua vida e muitas vezes para tirar a vida dos seus familiares, para que eles não fiquem sofrendo depois, nenhuma medicação seria suficiente dentro da que a gente conhece de medicina, que aliviaria qualquer dor da perda, dor do medo, dor de... Essa pergunta é excelente, porque a medicação, ela não cura ela não cura definitivamente. O conflito continua. Quando a gente usa uma medicação, e ela é importante, o que a medicação faz com a gente? A medicação nos dá um equilíbrio bioquímico, porque no momento da depressão, do pânico, da ansiedade, da tristeza, do desespero e do conflito, normalmente a gente tem um desbalanço das substâncias químicas, principalmente nessa região do cérebro. Sim. Então, o médico, e aí muito importante, a automedicação nesse caso não é indicada, procure um médico, de preferência um psiquiatra, e o acompanhamento psicológico também é importante. Mas o uso de medicamento é indicado para quê? Para que a gente restabeleça esse equilíbrio bioquímico. Então, para quem gosta das bioquímicas, né? Como é que está o seu equilíbrio de serotonina, de dopamina, de noradrenalina? Então, esses mediadores, quando reequilibrados, essa pessoa consegue sair de casa, ela consegue sair da cama, ela consegue buscar ajuda, ela consegue até voltar ao trabalho, ela consegue se movimentar. Porque com uma mente aflita, um cérebro com muitas informações e conflito, a gente perde o foco. Muitas pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem tomar um banho, não conseguem fazer uma refeição. Exato. Porque vem uma tristeza, um vazio, e nem sempre as pessoas que estão em volta percebem. Então, essa questão da medicação é importante, faça uso sim, mas ela não cura. Ela não resolve o problema. O desafio continua. Então, o que a gente pode fazer para sair dessa situação, além da ajuda psiquiátrica, psicológica e da medicação? É você se cuidar, é olhar para você, perceber o conflito que você está passando e se cuidar. Se punir, se julgar e ficar se castigando e se culpando é o pior caminho que tem. Porque Exato. A situação está posta e não é assim que a gente vai resolver nada. Então, a gente chama isso de autocuidado. Autocuidado. O próprio nome, essa palavra está na moda e ela é maravilhosa. O autocuidado é uma palavra que se aproxima mais da palavra mais bonita que existe, que é o amor. É o amor próprio. Nesse momento, você está precisando se cuidar. Você pode ter o cuidado das pessoas em volta, dos médicos, dos parentes, do marido, do filho, mas o médico principal da equipe é você. Quem é o principal médico da equipe? Você que vai usar os medicamentos no horário certo. Você vai procurar as melhores leituras que tem, as músicas que te fazem bem, o exercício físico que te faz bem, os amigos que te faz bem. E aquilo que não é bom, afasta. Deixa para trás. E isso tem que estar na veia. Desculpa falar assim, mas isso é um treinamento.
Se você foi treinado, porque inconscientemente nós somos treinados para o negativo. No momento da depressão... Supervaloriza tudo aquilo que te estraga, que te acaba, que te deprime. Exatamente. E nós já sabemos disso, já conversamos sobre isso, o nosso cérebro adora olhar para aquilo que é perigoso. A gente olha, presta atenção e muitas vezes a gente se emociona e saboreia o que é ruim. Imagina, a gente até se emociona, ou com raiva, ou com medo, ou com uma ira, ou com... Então, quando a gente se emociona com uma coisa, principalmente quando ela é negativa, a gente fixa aquilo. E quantos caminhos neurais e cerebrais a gente vai criando e pisando na mesma trilha todo dia? Inconscientemente. E a gente se coloca como sofredor, como vítima. Eu não mereço estar passando o que eu estou passando. E a gente sabe que a responsabilidade do que acontece conosco é toda nossa. A gente pode ter várias situações na vida. Perceba, uma pessoa reage de uma forma e uma outra pessoa reage de outra forma. Depende como você recebe a informação, como chega o conflito, como você trabalha ele internamente, como você interpreta. Posso dar um exemplo? Claro. Uma pessoa foi demitida do emprego. 5 pessoas foram demitidas do emprego. Uma pessoa tem um infarto. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ela sofre, ela tem raiva do chefe, ela entra em conflito. Uma outra pessoa diz, tá na hora de eu me reinventar. Vai ser difícil, mas eu vou procurar outro caminho. A outra pessoa diz, que bom que eu fui demitida, eu já não aguentava mais esse emprego. Está vendo como uma situação, dependendo da interpretação que você faz, que ela é individual, pessoal, intransferível. A interpretação que vai trazer uma resposta no seu corpo. Exato. A sua interpretação, a sua mente vai trabalhar todos os conteúdos, o seu cérebro decodifica e passa a mensagem para o corpo. Se o que você interpretar, justificar e chegar àquela conclusão for muito pesado e negativo, o seu corpo vai receber aquela informação. Fique pesado e negativo. Se você trabalhar o conteúdo de forma que sua consciência esteja mais presente, que você possa elaborar mais, não, isso é passado, agora é futuro. Eu não quero mais trazer o exemplo do meu pai e da minha mãe que sempre fizeram isso, sempre reclamaram, mas eu também não quero prestar atenção só no meu filho que diz, eu não vou me vitimizar, eu posso encontrar caminhos, junto com medicamento, junto com psicólogo, junto com psiquiatra, junto com amigos e tudo que é bom. Foca no bom. Absorve o que é bom, se emociona com o que é bom, porque quando você tiver trilhas neurais para o que é bom, você tem a chance de, num conflito, encontrar o caminho do que é bom. Se você só pisa na trilha do negativo, da raiva, do medo, do ódio, da mágoa, do ressentimento, do vitimismo, do conflito, você só vai encontrar esse caminho. Você que escolheu esse caminho. Mas certeza. Eu não quis, ok, tudo bem, você não sabia, agora já sabe. Já sabe o que não quer, já sabe o que não faz bem. Iraci, se você sabe o caminho que te causa algum conflito e principalmente uma doença, um sintoma, você vai continuar no mesmo caminho? Não faz sentido, por que eu vou continuar? Se aquilo não é bom e me faz mal, me faz sofrer, Vamos repetir? Me faz sofrer. Não me faz sofrer. Eu sofro porque eu alimento aquilo que é ruim para aquilo permanecer em mim. Então, eu alimento o meu sofrimento. Não é aquilo que me faz sofrer. Eu sofro porque eu alimento o sofrimento, porque eu alimento aquilo na minha vida. Você faz essa escolha. Mas muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não escolhi isso para mim. Isso aconteceu, aquela pessoa me fez mal. Aí tem um assunto muito delicado, né, Iraci, para a gente falar, que a responsabilidade é sempre nossa. Com certeza. Das escolhas. A responsabilidade não é do outro. A responsabilidade. Eu aprendi isso há alguns anos atrás, mas jura que o que está acontecendo comigo, a responsabilidade é minha, não é do outro? Mas olha o que ele fez para mim, olha... Quando a gente percebe que essa vulnerabilidade, quanto mais vulnerável você ficar, o mundo vai te trazer todas as situações difíceis e você não vai ter a inteligência emocional, o gerenciamento das suas emoções, a segurança e as escolhas
nas suas mãos. Aí você pode me perguntar assim, mas Márcia, eu não posso ter segurança nas minhas... Você não vê a pandemia, a quarentena? Olha só o que está acontecendo, quantas incertezas. Muitas incertezas, muitos desafios, vulnerabilidades. Qual é a certeza que você pode ter? De como você vai conduzir a sua vida, de como você vai se proteger do vírus, de como você vai manter a sua imunidade mental. Exatamente, porque essa baixa mental é que coloca a gente em exposição, porque baixa a imunidade, e a gente olha para frente e fala assim, pode vir vírus, eu estou aqui, tá? Tem casa, comida, roupa lavada. Aí a pessoa fala, eu não faço isso. A gente faz isso com a mente da gente. A mente é pelo fato da gente não conseguir ver a mente, tocar a mente e estudar a mente nas suas estruturas, porque ela não é material, mas ela é o componente de comando das nossas ações, dos nossos pensamentos. É a mente que comanda tudo. Então, por isso o ditado, mente sã, corpo são. E o caminho inverso também é corpo são, mente sã. Então, a gente forma um ciclo virtuoso de ações. Quem está no momento de ou se sentindo muito mal, com desafios, conflitos, depressão, pânico, ansiedade, e que tem algum pensamento relacionado a não quero mais esse problema, não quero mais esse desafio e pensa de alguma forma acabar com a sua própria vida, que tal se a gente trabalhasse, olhasse para dentro, existe a possibilidade de você criar novas rotas, novos caminhos e com certeza esse treinamento ele vai ser fascinante, porque no caminho da sua descoberta, da sua redescoberta, da sua reinvenção, cada passo é uma conquista. O momento em que você tomar a decisão, eu vou sair da minha vida. Sair da minha vida não quer dizer tirar a minha vida, porque eu vou tirar a vida do corpo, mas eu vou continuar vivendo, sofrendo, alimentando aquilo. Não, eu vou sair da minha vida. Essa vida que não está me fazendo bem, isso que está me fazendo mal, isso que está me corroendo, isso que está me doendo, eu vou botar foco para outro lugar, sair da minha vida porque eu vou construir uma outra vida melhor. Essa eu não quero mais. Mas eu estou devendo tudo, eu não tenho casa para morar. Ok, você vai achar uma portinha, nem que seja embaixo da ponte. Mas você saiu da sua vida para construir uma outra vida e não ficar levando aquela vida na mochila e olhando, eu tinha isso, eu era assim então. Eu não tenho mais, qual o problema? Tudo está aqui para mudar de mão o tempo inteiro. É uma oportunidade de você fazer diferente. Construir uma vida nova. Não quero mais isso. Ok, o meu filho é um problema, meu marido é um problema. Então, o filho não é seu, o marido não é seu. O filho está com você para você dar estrutura, ok? Um adolescente, ele já sabe o que ele quer da vida dele. Se você dizer, imagina, não sabe, arruma alguém que você acha maravilhosa e essa pessoa, esse ser que você fala que não sabe fazer escolha, acha horrível, você fala, meu filho, eu quero que você se case com essa pessoa agora, porque essa pessoa é ótima, vai ser ótima para tua vida. É ruim, hein? Ele vai falar, mãe, vê se me erra. Não quero. Ele sabe fazer escolha, ele sabe o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, o programa que ele gosta de assistir, o que ele gosta de fazer. Então, para com isso. O filho está seu, mas a escolha é dele. O marido está com você, também não é seu. Você pode escolher outro. Filho a gente não troca, mas marido você pode trocar. Esposa você pode trocar. Pai e mãe é aquele, meu amor. Caiu na família certa. Ok, mas eu não preciso ser a sequência do meu pai e da minha mãe. Eu faço a minha parte, conduzo, auxilio, porém eu não sou a solução da vida deles. Ok? Vou escolher uma outra vida. Vou escolher uma outra família? Não, vou construir uma outra família, se for o caso. Mas eu não vou pegar
todo esse pacote que tá ruim na minha vida e falar assim, olha, vou me jogar do prédio porque eu não aguento mais meu filho, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, não aguento mais. Você não aguenta mais eles, mas você se mata? Peraí, ó. Você está tirando a vida. Eu não aguento mais eles, mas vou sair desse convívio, então. Ok? Não vou me matar. Por quê? Porque eu vou acabar comigo arrumando um monte de problemas muito maiores. Eles vão sofrer, chorar, olhar ainda para o passado e falar assim, mas como era egoísta, só pensava nele. Tá? Ainda você leva uma culpa que você não tem nada a ver com isso. Fora as questões de nós não resolvemos o problema quando fazemos isso, né? A gente sabe muito bem. Cria um problema maior ainda. Criamos um problema espiritual maior e com uma necessidade de solução desse problema durante talvez todas as próximas e por muitas encarnações, né? Eu vou ter que voltar, pegar a enxada onde eu encostei ela e começar a carpir tudo outra vez. Olha, existem vários estudos hoje em dia, e não é por acaso, que trata da felicidade. Nunca se estudou tanto sobre felicidade. Então, lógico que quem tem um grau, um nível, experimenta a felicidade mais vezes, tem muito menor risco de cometer o suicídio. Então, a felicidade, a busca da felicidade, o que as pessoas vêm falando e o que mais representa é o jardineiro. O que o jardineiro faz? Márcia, mas você vai dar o exemplo de um jardineiro no momento desse? Sim, o jardineiro. Então, você é o seu próprio jardineiro. Se você não cuida da sua semente, não vai dar bons frutos. Então, o que o jardineiro faz? Ele molha, ele cuida, ele vê a semente, ele poda, ele onde está o sol, onde está a água, e as raízes vão, ele analisa, ele cuida, ele colhe, ele rega, ele pega os frutos e saboreia, se emociona. Seja um jardineiro. Para a gente conseguir essa beleza de pensar em ser um jardineiro, vamos pensar no que faz a gente, o que nos ajuda a ser jardineiros. Então, para as pessoas que querem prevenir, para as pessoas que querem ter famílias mais equilibradas, filhos mais equilibrados, o mundo hoje nos convida a olhar para fora, né? Exato. Distração o tempo todo, celular, trabalho, todo mundo dentro de casa. Então, aquele tempo para cuidar do filho, aquele que é só do filho, que seja 5 minutos, que sejam 10 minutos, larga tudo, troca. Faz aquela criança maravilhosa perceber que aquele momento é dela, porque ela vai precisar disso no futuro. Essa raiz, esse amparo, essa proteção, essa torre que está sendo construída, abraça, toca, o tempo que for. Esse é um caminho de prevenção. Exato. E outro caminho, procura ajuda. Gente, já era preconceito, nós estamos falando há anos. Quantos anos a gente vem trazendo o Setembro Amarelo? Vamos passar mais informações para as pessoas, vamos falar mais sobre isso. Nós falamos de asma, de tuberculose, de úlceras e nós falamos de diabetes. Por que não falamos? Porque é uma doença, é um desequilíbrio químico. E nós podemos tratar esse desequilíbrio químico e depois nos melhorar como pessoas. De aumentar a nossa saúde mental, de aprender a lidar com as emoções, de aprender a transformar as nossas emoções em sentimentos melhores, de aprender a nos cuidar, a nos amar, que é uma palavra que ninguém usa, amor, que é o antídoto para tudo isso. E ter menos orgulho. Lógico. Porque muitas vezes eu falo assim, não, eu tenho... eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tem um monte de atendimentos que você tem gratuidade. Ah, mas eu vou me submeter a isso? Qual o problema? É a sua vida, é a sua alegria, a sua felicidade. Olha o jardineiro aí. Se ame! Exatamente. Porque eu não tenho que me incomodar com o que os outros falam de mim, o que os outros acham de mim, o que os outros pensam de mim. Eu tenho sim que me incomodar com aquilo que está em mim e que eu não curto, não me faz bem. Então eu vou mudar aquilo. Agora, o que vem de fora não é problema meu. Não tenho que dar satisfações a ninguém porque a pessoa
tem uma visão diferente da minha. Me acha uma pessoa estúpida, uma pessoa sei lá o quê. Ok, é sua opinião, então fique com ela, não tenho nada a ver com isso. É sobre mim? Mas e daí? O que isso vai mudar na minha vida? Eu tenho que buscar o que me faz bem. Bem-estar hoje é a palavra do momento, né? Exato. A gente trabalhar a saúde mental, o bem-estar, o autocuidado e como é que a gente faz tudo isso? Uma palavrinha que se chama autorregulação. Exatamente. Então, auto próprio, regulação, regular, fazer ajustes, não tá bom, como a Iracy falou, percebe, tá fazendo mal, não serve para mim. Busca o que é bom, foca no que é bom, absorve o que é bom, cria caminhos, trilhas neuronais boas, exato, pessoas bacanas, ambientes bacanas, literatura bacana, profissionais interessantes, bacanas, e seja bacana com você. Você é o principal médico da equipe. Está nas suas mãos. É isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Um cafezinho gostoso, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e em plenitude, porque tomei um banho de café que tive que trocar até a minha blusa. Mas não saímos da plenitude em momento algum. Como eu já disse, o que falam de mim não me representa, não faz a menor diferença. Então, a minha blusa também que sujou de café não sou eu, né? Tô aqui, é isso aí. Márcia, eu acho muito importante a gente até voltar nesse pedacinho onde você estava citando, né? Que a gente vai fazendo muitos caminhos neuronais, ou seja, quando a gente começa a fixar o pensamento numa coisa, a gente vai ramificando, né? No cérebro. E a gente consegue desramificar, digamos isso, esses pensamentos perturbadores, porque minha vida é tudo ruim, nada dá certo, sabe aquela história, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me abraça, passa a vida falando isso? Uhum. Então, a pessoa que passa muito tempo ruminando, digamos assim, essas amarguras, ela consegue diluir essas... Uhum. Vamos voltar àquele velho ditado, mente sã, corpo são, né? Nesse caso, a mente não está tão sã, né? Porque ela não tem uma qualidade boa de pensamentos e de ideias rodando no que a gente pode chamar didaticamente de mente, né? É dentro da mente que a gente trabalha esses conteúdos. A mente não é um componente físico, né? A mente é um componente do nosso, vamos dizer, do nosso, tá associada ao nosso cérebro, né? Ela trabalha nesse ambiente, vou chamar de ambiente didaticamente, né? Os nossos conteúdos conscientes, os nossos conteúdos inconscientes, que são bem mais carregados, as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos valores, coisas do passado, coisas do presente, muito dos atavismos, dos automatismos. Então, que a gente esteja bastante consciente daquilo que nós estamos trazendo para dentro da nossa mente, porque o cérebro decodifica isso. E quando o cérebro decodifica isso, ele manda uma resposta para o nosso corpo. Vamos lá. Uma pessoa que pensa em coisas tristes todos os dias, ou ou pensamentos voltados para o medo, ou para a raiva, vamos trazer o caso da raiva, que é emblemático, né? Sim. A pessoa está com raiva num dia, raiva no dia seguinte, raiva no próximo dia. Ela está interpretando as situações e trazendo sentimentos derivados dessa emoção que é a raiva. Então, ela passa uma informação para o cérebro e o cérebro fala: corpo, sinta a raiva, reaja à raiva, jogue na circulação, libere hormônios relacionados à raiva, se defenda de alguma coisa. Então, imagina um corpo que tem uma mensagem de raiva o tempo todo, que conteúdos você traz, que trilhas neurais você está montando, porque quando você tem um pensamento repetitivo e tem ações repetitivas, você forma caminhos neurais. É como se um neurônio se juntasse com outro neurônio e você reforça a trilha. No dia seguinte você pensa e age da mesma forma e você coloca mais um neurônio ligado, você está formando um caminho.
Se você insiste em pisar nesse caminho e usar a mesma rota, você trilhou e ela está construída. Aí você me perguntou, a gente pode mudar? Sim, a gente pode mudar. Muitas pessoas, se a gente perceber, né, no comportamento de pessoas que passaram por situações muito difíceis, por doenças ou por situações delicadas mesmo, e que estiveram à beira da morte, as pessoas passam a perceber aquele conteúdo mental não estava legal. Então ela, não, eu posso escolher diferente, eu posso fazer diferente, eu posso pensar diferente, eu posso agir de forma mais consciente, porque eu já sei que esse caminho que eu escolhi não fez bem para a minha saúde. Então, quando a gente pensa, reflete mais conscientemente naquilo que nos faz bem, como eu disse há pouco, focar no bem, absorver o que é bom, se emocionar com aquilo que é mais interessante. Chega de se emocionar com o que é ruim, chega de ficar com raiva, chega de ficar com medo, porque muitas vezes a gente procura isso. É um canal de televisão, é uma fofoca, é uma conversa, é uma pessoa que tem uma má influência sobre você, é uma situação, um assalto e você vai, olha, um acidente e você vai. A gente foca, se emociona, comenta, fofoca, altera, aumenta. Então, que conteúdos a gente está acessando? Será que a gente não pode ver uma música bacana? Será que a gente não pode ler um livro legal? Será que a gente não pode tentar fazer mais amizades, estar em ambientes com a mesma sintonia que você está pretendendo naquele momento ou para a sua vida? Será que dessa forma... A gente pode até trabalhar aí com a questão da quântica, né? A gente está jogando e está recebendo, porque é a lei... Você jogou no ar, você vai atrair situações, pessoas, pensamentos da mesma qualidade. Então, a gente tem sim condições de mudar. Isso não quer dizer que aquilo que a gente viveu vai desaparecer. Não desaparece. Fica marcado. A gente tem uma trilha, a gente tem memória, a gente tem aquela rotinha que está lá. Se a gente descansa, deixa de treinar, deixa de ter disciplina, né? E a gente volta para aquela trilha, se a gente tiver que reforçar, vai reforçar, está sempre lá. Mas de uma forma consciente. Agora eu quero usar esse caminho. Quando você perceber que está usando o outro, não, aqui eu já sei que não faz bem para mim, vamos voltar? É um treinamento, é uma disciplina. E isso é fantástico, depende da gente, sabe? Depende da nossa vontade, depende do nosso esforço. Então, a verdade é a seguinte, por exemplo, a pessoa que está vivendo momentos de dor, de sofrimento, de amargura, né? Então, fica pensando, né, em suicídio, eu não aguento mais a minha vida, eu quero sair disso, eu vou acabar com a minha vida, ou então, para o mundo que eu quero descer. É uma forma de dizer, olha, quero sair da vida. A gente tem que estar atento no que o outro está dizendo. Então, se a pessoa se observar, mantendo diariamente esses mesmos pensamentos, essas mesmas frases, e tipo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ela está, na verdade... dando sinais. Né? Dando sinais, ela tá solidificando o não aguentar mais, porque ela passa a achar que ela é aquilo. Então, ela fala, eu vou tirar minha vida. Então, se ela começa a perceber que ela está, né, mantendo esses pensamentos de sofrimento constante, ela tem que fazer o caminho inverso para que ela não fique pensando no suicídio, pensando numa forma, e tantas coisas, né? Ela tem que mudar essa... Às vezes, Iracy, ou na maioria das vezes, é muito difícil a gente sozinha descobrir o caminho, né? Então, nós acreditamos e sabemos, como a gente já falou, né? Nós somos os principais, a rédea está nas nossas mãos, a gente não pode controlar o que a vida traz para a gente, mas o que a gente pode controlar e ter um pouco mais de certeza é a forma com que a gente vai lidar com os desafios. Às vezes é tão intenso que há um desequilíbrio bioquímico tão grande, a gente perde o foco, perde a atenção.
perde, às vezes tem a vontade, a gente não acha mais, a vontade é um atributo nosso, né? Tá aqui conosco, mas muitas vezes a gente não acha. Então, é sempre recomendável, nesses momentos, ou a pessoa mesmo procurar ajuda, ou alguém que está próximo sugerir uma ajuda, ficar atento, porque essa dor é uma dor interna, que a gente chama de dor de alma, né? E não sangra, não é que nem um ferimento, não tem uma febre, não tem um sangue saindo. É a dor que ninguém vê. É a dor que ninguém vê. Então, várias pessoas passam por isso, nem todos deixam sinais, mas se a gente perceber uma fala, um comportamento, a gente realmente pode sugerir que se procure um psicólogo, um psiquiatra. Os medicamentos ajudam a trazer um estabelecimento da bioquímica cerebral, né, e as respostas do corpo ficam um pouco mais equilibradas, mas essa questão da consciência de que nos últimos tempos eu andei colecionando sentimentos e emoções de má qualidade. Os desafios foram muito intensos, foram muitos, e eu não consegui lidar, eu não consegui identificar para cada sintoma que eu tinha qual era a emoção que estava relacionada, como é que eu poderia transformar essa emoção num sentimento mais adequado. É difícil, né? Junto com o estresse do dia a dia. Você, como uma pessoa que conhece a ciência, conhece a célula, é pesquisadora, né? É uma cientista. Me diz uma coisa, na situação da pessoa perceber isso, muitas vezes ela foge para a bebida alcoólica. Ela não quer usar drogas, não quer nada, mas ela fala assim, eu vou tomar, sei lá o quê, aí uma cerveja, não sei o que a pessoa toma, um uísque, e pelo menos eu fico alegrinha, tal. Mas se todo dia ela começa a perceber que ela fica alegrinha e começa todo dia a tomar aquilo, ela está fazendo um movimento de viciação neuronal, de condicionamento, digamos assim, a alegria, a tristeza que ela sente, então é uma fuga. Ela está desenvolvendo no cérebro um vício, digamos assim, uma dependência daquilo para fugir de uma outra situação? Isso é muito comum, né? E não precisa, com a bebida, com um comportamento, adquirindo novos hábitos, e muitas vezes os hábitos são nocivos, né? E esse caso é um hábito que é nocivo. Então, isso causa uma série de complicações para o nosso corpo, né? Nós podemos criar com esse pensamento, se os pensamentos continuam da mesma qualidade, você está reforçando aquela trilha, uma maneira de você descansar daquilo que não te traz paz, daquilo que não te traz bem-estar. O mal-estar é desagradável, que te traz desconforto, que te traz estresse. Uma forma de você descansar é você anestesiando esse sistema, né? E você pode usar algumas substâncias químicas ou alguns comportamentos que te deixam um pouco mais, eu vou dizer, um apagar, né? Apagar dos problemas, né? Muitas vezes as pessoas tomam remédio para dormir também, né? E a gente sabe que o sono é tão importante. O sono é tão importante. Então, o sono não é um apagão. Um sono é um nosso mecanismo fisiológico restaurador. E muitas vezes as pessoas, nesse momento do sono, apagam porque não querem mais pensar, não querem mais estar diante do problema. Mas aos poucos, a gente sabe que é difícil. O vício é difícil, a célula se acostuma a receber aquela informação. E ela se acostuma e cada vez você precisa de mais para manter o mesmo efeito. E muitas vezes você quer um efeito maior. Então a célula se acostuma, ela se vicia ela quer mais daquela substância, e não é fácil. Não vamos dizer que seja fácil, mas também não é impossível. Com a ajuda, com substituições, com a tomada de consciência, com o apoio psicológico e psiquiátrico, muitas vezes a medicação também pode ajudar. Então, quanto mais consciente nós estivermos das nossas ações, dos nossos atos e escolhas, vai ser melhor para a gente. Muitas vezes a gente toma uma medicação é importante sim, mas muitas vezes a gente toma uma medicação para apagar qualquer emoção, sentimento ou alguma coisa desagradável no corpo. E quando a gente apaga, a gente acha que cura, mas não.
A situação continua, o desafio continua. É a mesma coisa. A medicação também. Então, estejamos mais conscientes. A gente fala bastante de expansão de consciência hoje em dia, né? Sim, sim. Estejamos conscientes aí para o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, né, que são os alimentos, tudo que a gente coloca para dentro, que tipo de medicação a gente está colocando, mas também alimento é o alimento do cérebro e da mente. O que nós estamos trazendo para esse tipo de reservatório que também traz de fora para dentro? É um alimento. No organismo, como é que a gente faz? A gente transpira, joga fora, urina, joga fora o que não presta, evacua, joga fora o que não absorvemos. A gente tem mecanismos de limpeza. E da mente? A gente está colocando conteúdos não apropriados, tóxicos, desagradáveis, nocivos diariamente. Como é que a gente faz para fazer essa limpeza? Exato. Então, tem um momento de... né? Então, como é que a gente faz para... Muitas pessoas dizem, vamos fazer respiração, vamos trabalhar a meditação, vamos trabalhar momentos de oração, de internalização, para que nesse momento a gente faça, de fato, uma troca, uma limpeza. Como se fosse um forno autolimpante. Eu acho que, não sei bem, acho que foi o André Trigueiro que usou essa expressão e eu estou repetindo, de fazer essa limpeza através de um processo de mentalização das coisas melhores e jogando fora aquilo que não... Vamos fazendo essa limpeza, porque esse tipo de alimento, às vezes é tão tóxico, tão mais nocivo do que aquele que a gente acha que é só pela boca. Então, com certeza, porque o pensamento, inclusive, acaba te ligando a outras sintonias, a outras vibrações em que você se atrai nos ambientes, né? E isso vai sendo uma bola de neve crescente, né? Que a pessoa se sufoca com ela, né? Imagina que você tem uma anteninha, isso é ilustrativo, né? É bem lúdico. Imagina que você tem uma anteninha aqui na cabecinha e que ela fique registrando, né? Você está expressando uma parabólica. Então, você tem a sua vibração, você tem a sua assinatura que está lá naquele momento e você pode mudar, né? Isso a gente já sabe. E que naquele momento você está vibrando e você vai captando, porque são sintonias, são vibrações de mesma qualidade, de mesmo tom, de mesma frequência vibratória. E você, então, pode assumir essas outras características, né? Isso de uma forma tão inconsciente, né? A gente se abre para esse tipo de aproximação, né? Muitas vezes sem saber, eu estou me sentindo mal, não, aquele ambiente não é mal, nossa, não estou cada vez pior, entrei aqui, fiquei pior, não estou me sentindo bem. Vamos ficar mais atento para a gente? O mundo está convidando a gente, muitas vezes, para olhar para fora. Celular, televisão, mídia social, trabalho. Agora, então, na quarentena, a gente está trabalhando mais, a gente está comendo diferente, dormindo diferente, com hábitos diferentes, né? Vamos olhar na nossa rotina diária, que o nosso corpo adora uma rotina de um bom sono, uma boa refeição, exercício físico. Ele gosta disso, o cérebro gosta das coisas, né, encadeadas. Se a gente começa a trazer muita informação diferente, a gente muda o que nós chamamos de ritmo biológico, ritmo circadiano. Isso acontece agora, no momento da quarentena e da pandemia, ou em qualquer outra situação de muito estresse. Né? O que é o estresse? Esse estresse é um sistema de alarme. Acorda, se defende, perigo. E muitas vezes acontece isso apenas por um pensamento. E aí que desenvolve, inclusive, doenças autoimunes, né? Muitas vezes a gente... doenças autoimunes, principalmente quando a gente tem muita culpa, né? Muita mágoa, a gente se coloca no meio da situação e a gente acaba trazendo para nós mesmos culpas que muitas vezes, né? Não tem necessidade, não existem. A gente pode trabalhar cada um desses conteúdos, né? Muitas vezes a gente cresce e o pensamento é muito poderoso. O pensamento é poderoso não só para situações boas, né? Onde você consegue reconquistar, se recuperar, se reinventar e se redescobrir, como também ele pode ter um efeito muito negativo no seu corpo.
Imagine agora, se a gente fechar os olhos e a gente fizer um experimento em que tem uma situação maravilhosa, uma lembrança da sua vida, ou que eu possa induzir você a um pensamento, nesse mesmo momento, a informação que o seu cérebro passa por culpa é, ok, relaxe e curte porque essa sensação é maravilhosa. Uma música que te remete a uma situação agradável, um sabor, um cheiro. Não é real, eu estou induzindo você. Agora, imagina se você está aqui pensando antes de dormir, não vai dar certo, eu não consigo, eu sou incapaz, não vai dar certo, eu não consigo resolver, já me disseram que eu não posso, eu não tenho idade, eu não tenho as características, Uau! Você está mandando uma mensagem para você mesmo de que não consegue, e não consegue. Porque aí a mensagem que você está paralisa, recebendo. né? Quando você menciona, a pessoa não aguenta mais, a pessoa na realidade ela não aguenta mais conviver com os problemas. Porque a vida mesmo, ela não pensa na vida ou na morte, ela pensa, eu não quero mais esse problema. Então, se a gente puder tratar de cada desafio que a gente tem, na hora do momento, e pensar, eu posso aguardar, procurar ajuda, Iraci, um movimento mínimo na nossa vida, um passo atrás ou um passo à frente por dia, pode causar uma grande modificação. Pode mudar, inclusive, as circunstâncias que você está vivendo. Vai dar uma repaginada completa, quer dizer, a gente sabe que quem começa a pensar em suicídio é porque está vivenciando, geralmente, algum tipo de perda, né? Perda material, perda pessoal, perda de algum ente, de um trabalho, da qualidade de vida, perda da saúde. De motivação, né? Perda da sua liberdade. Muitas vezes parou no tempo, né? Fala assim, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho disposição nenhuma. Ok, você não tem vontade, não tem disposição, mas você continua parada no mesmo lugar? Peraí. Então você nunca vai ter vontade nenhuma. E se ficar sério, se isso for repetitivo, pede ajuda, equilibre a sua bioquímica, peça ajuda, equilibre a bioquímica para você conseguir dar os primeiros passos. Levanta da cama. Porque tudo fazer é uma refeição. Para você se arrumar, para você buscar uma atividade, para você mudar aquela situação. Então, muitas vezes sozinha, a pessoa não tem condições, mas procure ajuda. E quem está próximo de pessoas que está apresentando esse sintoma, que às vezes pode escapar repetindo uma frase ou com muito desânimo, o olhar fica bem diferente, né? Dá umas pistas. Converse com essa pessoa sobre isso. Converse sobre os seus sentimentos, o que ela percebe da vida, se tem alguma dor, se tem algum vazio, se tem algum incômodo. E sugira, encaminhe. Nós temos nós temos inclusive o CVV, né? Muito ativo, o número é 188, que é gratuito, que é 24 horas, que você é sigiloso, você pode falar sobre o problema, ajuda muito, a gente tem um retorno muito positivo em relação às pessoas que procuram. E muitas pessoas que estão no caminho de cometer alguma ação que leve ao suicídio, naquele momento, eu posso ouvir alguém, eu posso falar sobre isso, eu posso me acolher com uma palavra ou com uma situação diferente e me dar esperança, né? Isso é muito importante. Esperança é uma palavra muito importante. E o próprio exercício, né, da pessoa fazer diferente do que ela está fazendo, qualquer coisa, sai daquela rotina, faz uma coisinha diferente. O ditado já diz, se a gente fizer sempre a mesma coisa, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Exato. Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. No momento, a pessoa não consegue fazer muitas coisas diferentes, mas repito, um pequeno movimento já dá uma direção, um significado diferente para aquela vida. Porque uma coisinha que ela faça diferente, ela já vai sentir que ela consegue, ela vai sentir o sabor da vitória. Exatamente. E isso vai mudar, isso vai dar mais incentivo, mais esperança e vai começar a mudar os padrões e conseguir. Eu passei por uma situação delicada em que eu não conseguia me movimentar. Então, nesse treino, né, de sair dessa situação desagradável com busca, eu treinava 2 passos num dia,
Ok. No dia seguinte, 4 passos. No outro dia, e vibrava a cada vitória. A cada vitória. E esse foi um exercício excelente. Ele não era só para caminhar, era para me concentrar, era para voltar a ter mais foco, era para estudar, era para ler, era inclusive para eu meditar, até para fazer uma oração. Para cada momento em que eu conseguia completar um momento de respiração profunda, eu já vibrava. Porque a concentração e o foco são muito difíceis nesse momento. Com certeza. Mas então, cuide-se. Cuide-se. Está difícil? Tudo bem, vamos lá. Vou me cuidar. Vale muito a pena. Porque depois que a gente abre o primeiro sorriso, que tem a primeira conquista, fica muito bom. A cada passo a gente tem uma alegria a mais, uma conquista a mais e muda. Muda a nossa vibração, muda, a gente consegue, o olhar volta a brilhar. Com certeza. Os projetos voltam a aparecer, a gente volta a criar metas, objetivos na vida. Então, se agarre nisso, se agarre na vida, muda isso aqui a cada dia. E aí os resultados... E a gente vai descobrindo que a gente pode ter vida em abundância com um único movimento. É um único, não precisa ir muito longe, um único. Porque através daquele único, você vai fazer o exercício. Aquele você já faz. Você vai fazer mais um. Então, viver sempre, viver intensamente, absorver a vida, né? Nós chegamos ao final de mais um Plenitude. Então, eu vou te convidar, Márcia, a deixar uma frase para que os nossos telespectadores possam refletir sobre essa frase durante seus momentos difíceis. Uau! Vamos lá. Eu diria que para a gente aproveitar todas as oportunidades, que sejam a mínima que seja, de voltar a viver e aproveitar a vida, porque vale muito a pena. Toda e qualquer oportunidade, uma ajuda, uma mão, um pensamento diferente, um sorriso no espelho, aproveite todas as oportunidades que você tem para mudar, nem que seja um tantinho assim, a sua vida, porque as circunstâncias podem mudar. É isso aí. Márcia, obrigada pela sua presença, sua participação no Plenitude. Eu que agradeço. Porque estamos em plenitude. É isso. Então, para que você tenha uma semana plena, uma semana de muito amor, de muita alegria, sim. Alegria não é ficar dando risada. Alegria é você vibrar com pequenas coisas, com pequenas belezas da própria natureza. Ame a vida, ame-se intensamente, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Tenha certeza disso. E nada vale mais do que a sua própria vida. Então, uma semana de paz, luz e beijinho carinhoso e muito amor.